carro-chefe. Nós estamos falando dela, da China, da China, a maior população do mundo com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, chegando a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Um país que tem 300 milhões de pessoas na classe média. Claro que a classe média chinesa não é a classe média estadunidense, aquela do Walmart de 3, 4 carrinhos tomando suco king size. Olha, cara, a classe média chinesa, o padrão de consumo dela é menor. Porque se o padrão de consumo da classe média chinesa fosse igual ao dos Estados Unidos, aqui jaz recursos naturais do mundo. Lembro você que a China hoje tem a maior produção industrial do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Nos últimos anos, antes do governo de Donald Trump, American First, American First, cara, a China exportava para os Estados Unidos 5 vezes mais do que importava dos Yankees. Agora mudou um pouco, porque os Estados Unidos criou barreiras comerciais. A China é a maior consumidora de commodities do Brasil. O Brasil é altamente dependente dos investimentos chineses no nosso território. A China do coronavírus, da cidade de Wuhan. A China, que possivelmente nas próximas décadas será a maior economia do mundo. A China, que até 30, 40 anos atrás não figurava entre as 10 maiores economias do mundo. A China que virou a chave quando Mao Tse-tung morre e o socialismo baseado na experiência soviética é deixado de lado. E um socialismo de mercado, uma adaptação do regime socialista ao momento que o mundo já estava se desenhando. Isso mesmo, final da década de 70, início da década de 80, quem estava em declínio? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estava entrando em declínio, estava em crise. O Deng Xiaoping falou o seguinte: esse negócio de socialismo soviético aí não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Eu vou adaptar meus Paranauê aqui, porque senão a China vai entrar em colapso. E aí o Deng Xiaoping cria o socialismo de mercado. Nesse momento, a China se posiciona como o novo dragão vermelho, engolindo todas as economias. E no início do século XXI, ultrapassa o Japão. O seu maior inimigo histórico, os imperialistas japoneses que conquistaram essa região por décadas na Segunda Guerra Mundial e levaram a China à fome, foram ultrapassados pela China. E a China se torna a segunda maior economia do mundo em PIB absoluto, Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida por um país em um determinado período. Olha o tanto de justificativas que eu te dei para estudar China. Olha o tanto de justificativa que eu te dei para a prova aparecer uma questão de China. Lembro você que a China hoje é detentora da tecnologia que vai revolucionar o mundo, que é a 5G, que os Estados Unidos ainda está pensando em produzir. Os chineses estão no topo. A China hoje tem a maior fábrica de celulares, que é o principal produto eletrônico do mundo. A China tem a maior produtora e vendedora de carro do mundo. A China é tudo no superlativo. Se eu for começar a trazer aqui as curiosidades da China, vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Só para você ter uma ideia, um restaurante chinês vendeu 1 milhão de patos. Pato. Chinês adora pato assado. E um restaurante vendeu 1 milhão de patos. Tá vendo que é tudo no superlativo? A China comprou de cimento, presta atenção, a China comprou de cimento em um ano o que o mundo
que o mundo consumiu em 10. É a transformação que a China passa. Presta atenção, a transformação que a China passa desde que Deng Xiaoping sobe ao poder com a morte de Mao Tse-tung. Aquela China medieval, imperialista, cara, já foi. Agora, a China, palavras de Deng Xiaoping, a China nunca mais vai se curvar para uma grande potência. Nunca mais vai se curvar para a Inglaterra. Nunca mais vai se curvar para o Japão. Nunca mais vai se curvar para os Estados Unidos. É a China, que tem o núcleo de estudos chineses dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELET, da USP Campus Butantã. Mais justificativa para você ficar ligado nesse início da aula. Vem cá. Primeiro ponto que eu vou falar com vocês, galera. Já deixa o like, já deixa o like. Quando eu estou falando de China, no vestibular, pode cair a parte física. A geografia física da China. E vou trazer aqui para vocês, inicialmente, um rio importantíssimo da China, que é esse cara aqui, Esse cara sou eu, música de Roberto Carlos. Cara, o rei. Que rio que é esse, galera? É o rio Yangtze. O rio Yangtze. Rio Yangtze. Tá, só existe ele importante? Não. Você tem esse outro rio aqui, presta atenção, que é o rio Sikiang. Sikiang. Olha meu chinês, cara, mandarim, manjo muito. Esse outro rio aqui é o Huanghe. Huanghe. Repete aí comigo no chat, Huanghe. Se tiver algum descendente de chinês aí, pode me corrigir. Pode me corrigir. Cara, tem o Sikiang, Yangtze e Huanghe. Qual que é o meu foco na análise? O rio Yangtze. São todos os rios exorreicos. Presta atenção. São todos rios exorreicos. Eles vão encontrar essa outra região aqui, que é o Mar da China. Jean, é esse Mar da China que a China está tretando, presta atenção, que a China está tretando com as Filipinas, com a Indonésia, com o Vietnã, com o Japão, pela posse das águas. Isso mesmo. Por que a China faz isso, Jean? Porque aqui no Mar da China tem petróleo. Tem petróleo, os chineses não são tontos. Para ter o domínio desse Mar da China, você sabe o que os chineses estão falando? Aliás, estão fazendo ilhas artificiais. Ilhas artificiais. Tá, Jean, todos os rios desaguam aqui, beleza. Tá, eles nascem aqui. Por quê, Jean? Porque essa região aqui, galera, é uma região montanhosa. Porque é uma região montanhosa. As maiores altitudes da China se localizam ali. É o Tibete. É o Tibete, que antes era uma região autônoma que foi dominada pelo Mao Tse-tung. Era uma região onde os monges tibetanos batiam seu tambor, ficavam lá tranquilão, né? Fazendo cara, e aí chegou o Mao com 2 pés nas costas e tomou o lugar, tá? Falou isso aqui agora é da China, é da China, tá? Essa galera, os monges tibetanos, não tem nada a ver com a etnia majoritária na China? Isso mesmo, a etnia majoritária na China é a etnia Han. Etnia Han é os chineses, aqueles, né, típicos que a gente encontra, olhinho rasgado, tudo. Etnia Han, tá? A galera que mora aqui em cima e aqui embaixo, a grande maioria não é da etnia Han. Esses caras aqui são os tibetanos e esses maluquinhos aqui são os iugures, na província de Xinjiang. Olha aqui, Xinjiang. Esses caras, eles são descendentes dessa galera aqui, do Turcomenistão, Uzbequistão, tá? Eles são muçulmanos.
muçulmanos. Mas volta aqui que depois a gente vai bater um pouco nessa tecla, porque é uma das minhas apostas. Volta aqui. Aqui é o Tibete. E essa região aqui, galera, vocês já sabem, né? Quem é gabarita gel tá voando aqui, hein? Como chama essa região, pelo amor de Deus? É o Himalaia. O Himalaia é um dobramento moderno, de formação de subducção ou obducção. Subducção ou obducção. Ó, presta atenção. Formação por obducção. Quais são as duas placas tectônicas que se chocaram e formaram o Himalaia? Guarda aí, irmão. Se formaram o Himalaia. Eu tenho a placa, que é gabarita gel, placa indo-australiana. Anota aí. Indo-australiana. E qual que é a outra placa? Eurásia. Da placa da Eurásia. Do choque, eu tenho a formação da maior cordilheira do mundo. Lá no Nepal, pequeno país muito pobre, sem saída para o mar, nós temos o Monte Everest. Lá no Nepal, cara. O Monte Everest tem 8.848 metros. Tudo bem? É um dobramento moderno. Vem cá. Por que os chineses quiseram conquistar essa região? Primeiro, é a nascente dos grandes rios chineses. Outro ponto que é importante, a questão geopolítica. Logo ali do lado da China, nós temos também um outro país, cara, gigante, mano. Gigante. É a Índia. E ninguém dá bola para a Índia, né? Vê a Índia, acha que Índia é só regaço, é só festinha das cores. Cara, para! A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Índia vai ultrapassar a China daqui a pouco em número de população absoluta. A China é uma das maiores produtoras de software do mundo. Lá tem um tecnopolo que se chama Bangalore, que é fenomenal. É um tecnopolo que compete com o Vale do Silício. A Índia tem Bollywood, que é uma cópia de Hollywood, mas não perde nada pela capacidade de produção de filmes. A Índia é a maior produtora de vacinas do mundo. A AstraZeneca produz vacina na Índia, em parceria com Oxford. Você está falando de um país que tem bomba atômica. Então, para a China, é interessante estar olhando de cima. O Tibete é uma região geoestratégica. Então, ó, os chineses querem subir o Himalaia pelo Tibete e olhar a Índia de cima, vigiar a Índia. É tão importante essa região geoestratégica para a China, meu camarada, que aqui, guarda isso. Essa região aqui, você sabe como chama? É a Caxemira. A Caxemira é uma região que a Índia e o Paquistão tretava, fala, pô, é minha, não é meu, isso lá na época da Guerra Fria. Agora, sabe quem entrou no rolê querendo colocar o dedo na Caxemira? Os chineses. Então, a Caxemira, cara, agora é um barril de pólvoras. Você tem 2 gigantes asiáticos e outro que é gigante também, que tem armamento nuclear, que é o Paquistão. Ali, cara, se a gente pensar num lugar para começar uma guerra, ali é um ponto importante. Volta aqui que não acabou, não acabou a parte física, não. Tá, Jean, qual que é o clima predominante aí? Eu não vou entrar na discussão de toda a particularidade climática, mas eu quero que você leve isso daqui, ó, para a prova. Ó, leva isso. Clima de monções. As monções asiáticas que atingem a China, a Indochina. Jean, que coisa louca. A Indochina está aqui embaixo, ó. Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, é aquela galerinha de praias lindas, está nessa região aqui. E eles recebem também
esses ventos úmidos carregados para a formação de chuvas torrenciais, como a China. E aí, o rio Yangtze entra nesse debate nosso, tá? O clima de monções, que resumidamente é a diferença de pressão, e quando você tem uma área de alta pressão no mar, que leva a umidade, lembrando que essa parte é muito próxima à região equatorial, então vai jogar a umidade em direção à China, você vai ter 6 meses de chuva. E as chuvas são tão intensas que esse rio aqui, ó, o rio Yangtze, ele alagava. Mas alagava demais, cara. Alagava cidades, morria um monte de gente. Aí sabe o que os chineses fizeram? Lutaram contra a natureza. Eles pegaram e construíram aqui, ó. Guarda aí que esse rio é importantíssimo para a prova. Construíram aqui uma barragem. Ó, vou até puxar, vou escrever aqui, ó. Uma barragem. Barragem. Nessa região. Sabe como chama essa barragem? As Três Gargantas. Três Gargantas, que ultrapassou a usina de Itaipu e se transformou na maior usina do mundo. Qual que é o objetivo de uma usina? Produção de energia elétrica, não é? Tá. Mas, ó, produção de energia elétrica, só isso? Eu não falei que chove e inunda? Os chineses também construíram as Três Gargantas com uma forma de prender a água que vem dessas regiões mais altas e não deixar essa água chegar até as grandes cidades, onde aconteciam as grandes inundações. Então, isso daqui, as Três Gargantas também funciona como um dique. Olha que top, tá? Pensando em Fulvestre Vida Louca, tá? Funcionando como um dique, que vai aprisionar a água que vai escorrer, ou melhor, né? Escorrer dessas regiões mais altas aqui, ó. Vai prender a água aqui. E aí eles têm um controle de vazão para a água ir sendo liberada tranquilamente até a sua foz. A foz do rio Yangtze é Xangai. Gente do céu, então por isso que é importante? Sim. Olha aqui, a foz do rio Yangtze é Xangai. Aí vocês vão entender. Xangai é a capital econômica chinesa. É onde gira os Paranauê ali. Você tem um porto gigantesco. É a cidade onde gira dinheiro. E o rio Yangtze, ele serve para o escoamento da produção chinesa. Tá, Gia, mas aí você tá louco, né? Esse rio é de planalto, principalmente nessa região aqui, ó. Guarda isso. Solta o WhatsApp, solta o Instagram. Presta atenção. Ó, vem cá. Aqui você tem uma cidade importante. É aqui que eu queria chegar. Aqui você tem uma mega cidade importante. É a cidade de Wuhan. Deixa eu ver se estou escrevendo certo Wuhan, gente. Porque é um nome estranhão, né? Tá. Wuhan. Eu acredito que é assim. Aqui está a cidade de Wuhan. É H, tá? W-U-H-A-N. Wuhan. Por que é importante esse debate de Wuhan? Porque essa região de Wuhan ela é muito montanhosa. Então, tinha dificuldade de fazer o escoamento da produção. E a construção da usina de Três Gargantas aqui facilitou esse trânsito de navios. Por quê? Onde eu tenho uma barragem para a usina hidrelétrica, eu posso ter eclusas. Então, foram construídas eclusas aqui para facilitar o escoamento da produção até Xangai. E a cidade de Wuhan ganha essa importância. E quando nós falamos de Wuhan, nós lembramos do quê? Do coronavírus. Coronavírus, né? Que surge numa feira de pescado na cidade de Wuhan. Inicialmente ela foi toda isolada, mas isso não impediu que o vírus saísse da cidade e chegasse no mundo inteiro e mudar as nossas vidas, e por isso que a gente está fazendo prova da FUVEST
agora em janeiro. E essa região ela está nesse rio Yangtze. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá, Jean, é só isso que tem que falar? Claro que não. Nessa parte aqui da China, eu tenho o deserto de Gobi. Deserto de Gobi. Aqui, gente, você tem a Mongólia. Mongólia, isso mesmo, de Gengis Khan, o cavaleiro conquistador, um homem montado num cavalo com um grande exército que conquistou grande parte da Ásia, do Oriente Médio, lá no passado. A Mongólia hoje é um país bem pobre, bem atrasado em comparação aos seus vizinhos. No caso aqui, Rússia, China e as Coreias do Sul e do Norte. Isso mesmo, mais atrasado em desenvolvimento de tecnologia até que a Coreia do Norte. A Mongólia, galera, é um país praticamente rural. E foi uma região que também foi conquistada por chineses. Aqui dentro da China, você tem a Mongólia Inferior. Fica nessa localidade aqui, tá? E aqui a Mongólia Exterior. Tudo bem? Nessa região aqui no topo, presta atenção, essa região aqui é mega importante também, galera, que é a Manchúria. Manchúria. A Manchúria é importante porque ela tem solos naturalmente férteis. Solos naturalmente férteis, que é o solo Loess. Que é o solo Loess, tá? Não sei se pronuncia dessa forma, mas ó, solo Loess já fica claro. É o famoso solo amarelo. É um solo carregado de minerais, muito bem equilibrado, um solo que plantou, nasceu. E é uma das poucas regiões da China no qual eu tenho solos férteis. Onde mais eu tenho solo fértil? No entorno dos grandes rios. Então, eu tenho solo fértil no Sikiang, eu tenho solo fértil no Yangtze, eu tenho solo fértil no Huanghe-ho, tudo bem? Que é o solo de aluvião. No Huanghe-ho, você também tem esse solo amarelo, tudo bem? Vem aqui que não acabou, não. Essa região da Manchúria, ela foi dominada pelos japoneses. Você sabia disso? Lá na Segunda Guerra Mundial. E ali os japoneses produziam alimento para suas tropas e propriamente para o Japão, deixando a China numa fome extrema. Um dos responsáveis pela mortalidade absurda na China no período da Segunda Guerra Mundial foram os japoneses no momento que conquistaram a Manchúria. Tá, Jean, mas por que a China só tem essa parte aí, né, de solo fértil? Porque a grande parte do país é um deserto. Então, você tem o deserto do Tibete, você tem o deserto de Gobi, você tem o deserto de Xinjiang, tudo deserto. Se eu passo um risco aqui no meio, China Ocidental, aliás, China Ocidental e China Oriental, cara, o que você vai ver? Você vai ver uma área muito mais desenvolvida em todos os setores e uma área muito mais pobre. E eu faço essa separação porque pode aparecer na sua prova dessa forma, cara. Olha aqui, é a China rural, é isso que eu tenho, ó, chance de cair é grande. China rural e a China urbana. China rural e China urbana. Duas Chinas. Tá, até antes dele, Deng Xiaoping, que eu comecei falando a aula dele. Antes de Deng Xiaoping, a grande parcela chinesa morava onde? Desse lado. Depois de Deng Xiaoping, o que acontece? Os chineses começam a fazer a migração, o famoso êxodo rural. Presta atenção aqui, presta atenção. Ó, depois do Deng Xiaoping, a China começa uma transição demográfica, saindo de rural para urbana, acontecendo o êxodo rural. Mais de 300 milhões de pessoas saíram da área rural e rumaram para esse outro lado da China. Tá, Gê, mas por quê? Por que fizeram isso? Você lembra que eu falei que o Deng Xiaoping
vai virar a chave? Vai falar, ó, esse socialismo pautado num exemplo da União Soviética não está dando certo. Olha o exemplo da crise que a União Soviética está tendo. O que o Deng faz? Adapta o socialismo deles e cria o socialismo de mercado. Cara, isso é cara de FUVEST, né? Cara de FUVEST, ó. Socialismo de mercado. Mercado. Tá, o que é isso, Jean? Me explica, Santo Cristo. Socialismo, ele reflete muito a sociedade e a política. A China tem um partido único, a China cerceia direitos do cidadão. O cidadão não tem liberdades de expressão. A imprensa não tem liberdade de imprensa. Até tempos atrás, nós tivemos uma jornalista independente na China sendo presa porque estava filmando lá todo o desespero dos hospitais chineses por conta do coronavírus. Lá a perseguição às liberdades individuais. Então isso reflete muito uma ditadura socialista. Porque você tem o quê? A centralização do Estado na sociedade e na política. Já na economia, a China se abre e ela se torna de mercado. Tá, Jean, mas a China libera o geral? Libera geral! Não, cara, a China ela vai criar uma área exclusiva. Uma área exclusiva no qual empresas podem se instalar. Essa área sempre cai nos vestibulares, é as zonas econômicas especiais. Essas áreas são as zonas econômicas especiais. Tá, Jean? Onde se localiza essa ZEEs aí que sempre aparece? Aqui, maluquinho. Aqui, maluquinho. Olha aqui. Você tá vendo aqui? É no litoral. Claro, isso aqui já chegou um pouco mais para o interior, tá? As ZEEs deram uma expandida no começo, tá? Era mais restrita ao litoral e hoje ela já está indo para outras áreas, ocupando mais o interior. E lá empresas podem se instalar. Então você tem uma empresa, falou, eu vou parar de produzir aqui no Brasil e vou produzir na China. Por que você faz isso? Olha isso, gente. Por que eu vou instalar minha empresa aqui na China? Por quê? Olha aí, questão essa, hein? Essa é a questão, ó. Por quê? Você tem mão de obra e mercado consumidor. Vai anotando aí. Mão de obra, mercado consumidor. Gente, você está falando da China. Eu não falei no início da aula tudo no superlativo. Tudo muito grande. Exército de reserva. Quem quer ganhar 1 centavo por um botão para pregar na roupa? Quem quer ganhar 1 centavo para martelar um produto? Gente, eu não quero. Tem outro que vai querer. Isso é o exército de reserva do capital, que mantém a exploração da mão de obra. Principalmente quando você tem o quê? Uma mão de obra gigantesca como a China. E uma mão de obra vinda aqui da área rural. Então eles chegam na área urbana assim, ó, perdidos. Aceitam qualquer emprego, porque muitas vezes essas fábricas, elas têm alojamentos para receber esse trabalhador. Então o trabalhador dorme na fábrica, acorda, dá 2 passos e vai trabalhar. Eu te indico o documentário China Blue. China Blue. Assistam, pelo amor de Deus. Depois da live, você assista. China Blue. Assista. Você vai ver que sensacional, que conta essa exploração da mão de obra na China. Só para você ter uma ideia, o sistema é tão exploratório na China, nas fábricas, que isso não sou eu, Jean Azevedo, que está falando, e sim a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, que fiscaliza o trabalho no mundo, fala que lá na China, quando tem produção e tem que ser batido as metas de produção, as pessoas, para não dormir, colocam prendedor de roupa aqui, ó. Jean, você está mentindo. Procure
Procure informações oficiais na internet. Coloca prendedor de roupa aqui, ó. Aqui. A pálpebra não cair, você não dormir. Isso é real. Isso é real. Isso já foi denunciado. A exploração. E as grandes marcas adogam produzir na China por conta disso. Lembro você que a prova da FUVEST é crítica. É crítica. E pode ser que levante esses debates. Tá, Jean, o que mais na China tem de atrativo para eu instalar minha empresa numa ZE? Ausência de sindicatos. Ausência de sindicato. Se não tem sindicato é fraco na China, se sindicato é precarizado, galera, pode fazer o que quiser com o trabalhador, porque ninguém vai falar nada. Outra questão, ausência de legislação ambiental, ausência de leis ambientais. Você acha que na Índia se preocupa, aliás, na China, se preocupa com questões ambientais? Não. Isso aqui pode cair. Motivos que as grandes empresas se instalam nas zonas econômicas especiais. Mão de obra farta e barata, grande mercado consumidor, ausência de sindicatos, leis ambientais que não existem ou muito frágeis. E aí se instalam milhares de fabriquetas na China. Gente, e essas fabriquetas na China, presta atenção, elas deram início lá na década de 80 produzindo roupa. Tá? A roupa era muito barata. Eles inundaram o mundo com roupa chinesa. E aí foi quebrando as cidades, principalmente no Brasil, que viviam da indústria têxtil. Por exemplo, fica ligado que você vai prestar USP. A cidade de Americana, a cidade de Sorocaba, eram capitais têxteis do Brasil, cara, cidades importantes. E quando vem a malharia chinesa, cara, derruba geral. Essas cidades entram em crise porque as lojas começam a comprar roupa da China e elas, cara, entram numa crise econômica gigantesca e depois precisam se renascer. No caso, Sorocaba depois se torna um tecnopolo. Tudo por conta dessas indústrias de roupa têxtil, né? As bugigangas chinesas que são produzidas e espalhadas para o mundo todo. Tá, Jean, mas a China ela não tinha infraestrutura para suportar um rápido desenvolvimento industrial como ocorreu. Sim. Sabe o que acontecia? Estados Unidos, no início, tá? França, até o Japão ajudaram a China a se estruturar em relação à infraestrutura para aumentar a produção. Cara, os caras financiaram, deram dinheiro para eles. Olha isso. Deram grana para eles criarem toda a infraestrutura. E as ZEs seriam o carro-chefe para o crescimento econômico chinês. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá. Aí eu vou entrar num ponto importante que eu acho que pode aparecer na prova. Eu vou escrever o nome deles aqui, ó. Uigures. Uigures. Já comecei a falar um pouquinho, só vou afirmar para você, se cair na prova esse nome, você vai lembrar. Os uigures, eles são povos ligados muito mais a galera do Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão. Eles são muçulmanos. E eles viviam nessa região que é o Xinjiang. É um nome estranho, gente. Essa região, antes de chamar Xinjiang, se chamava Sincão. Assim, ó. Sincão. Tá meio estranho aqui, tá? Mas relaxa. Aí o que aconteceu? Os chineses dominaram essa região e começaram a proibir os iugures de profetizar a religião muçulmana. Aí você pode me falar o seguinte, tá, Jean? O Tibete era importante para a China por conta do Himalaia, né? De uma região geoestratégica. Tá, mas por que os chineses quiseram essa região aqui, que hoje se chama Xinjiang, onde vivem os iugures muçulmanos? Porque aqui tem petróleo e gás. Petróleo
Petróleo e gás. Essa região de Xinjiang tem petróleo e gás. Província de Xinjiang, eu estou batendo nessa tecla, tem petróleo e gás. Mas, volta aqui, nós estamos falando de um regime socialista. A religião é liberada no regime socialista? Não, não é liberada. Algumas religiões podem profetizar, mas elas são fiscalizadas pelo governo chinês. E o islamismo é proibido. Então, os iugures, eles são perseguidos, os iugures, eles são colocados em campos de concentração. Isso está sendo relatado por ONGs internacionais dos direitos humanos, que há um cerceamento de direitos dos iugures em seu território ocupado pelos chineses. É uma região autônoma? É uma região autônoma. Mas, porém, entretanto, todavia, gente, eles estão sofrendo demais. Tudo bem até aí? Tranquilo?